Olá a todos, hoje vamos tentar gravar um vídeo sobre reprodução das células. Bem, nosso corpo e o corpo de qualquer ser vivo, com exceção dos vírus, mas existe discussão se os vírus são ou não são vivos, mas enfim, não é essa a discussão de hoje. O corpo de qualquer ser vivo, com exceção dos vírus, é formado por células. Essas células, assim como os próprios seres vivos, são criadas, crescem, podem se reproduzir e morrem. Seguem o mesmo ciclo da vida dos seres vivos. Isso implica em elas precisam se reproduzir, porque senão a gente ia ficar sem célula em algum momento. Isso implica em elas têm um ciclozinho de vida bonitinho. Hoje nós vamos estudar exatamente esse ciclozinho. Bem, a primeira fase do ciclo, nós chamamos a fase enquanto ela não está se reproduzindo, ou seja, a maior fase, nós chamamos de interfase. É quando ela está simplesmente existindo, ela não está se reproduzindo. Essa interfase é dividida em três partes. O G1, que é logo após ela ser criada, ela cresce, se desenvolve, sintetiza as proteínas que ela tem que sintetizar para o seu corpo, coisa e tal, enfim. É a maior fasezinha dela e é onde ela sintetiza mais proteínas e faz mais coisas. No fim dessa fase, a gente tem uma fase chamada de G0, que é um ponto de check-up. O corpo olha se está tudo bem com a célula. Certo? Então, a célula nasceu, ela vai fazer as funções dela normal, vai lá fazer ciclo de Krebs, vai lá sintetizar proteína com complexo de Golgi, enfim, aqueles processozinhos lá. E depois o corpo faz um check-up para ver se tá tudo bem com aquela célula. Certo? G1, depois G0. Logo depois nós chegamos na fase S. A fase S já é uma fase pré-reprodução da célula. A célula duplica o seu DNA, certo? Duplica seu material genético e duplica seus centríolos. A célula vai passar a ter o dobro dos cromossomos. Se a gente tinha 10, ela vai passar a ter 20. Essa fase é essencial para reproduzir, porque quando ela reproduzir, ela vai precisar ter mais cromossomos do que ela geralmente tem. Logo depois, nós temos a G2, que é a fase já os últimos preparos antes de começar a reprodução da célula. Logo antes de começar a reprodução, a gente tem mais um ponto de check-up para ver se está tudo bem. Por que precisa de tanto ponto de check-up? Porque o processo de reprodução celular, é um processo extremamente delicado. Você, em qualquer momento, se der qualquer merdinha, você vai ter uma célula defeituosa. Células defeituosas é o que a gente chama de câncer, genericamente de câncer. Todas as doenças causadas por células defeituosas que estão se reproduzindo sem parar, a gente chama genericamente de câncer. Para evitar isso, tem esse tanto de check-up. Então, se tem esse tanto de check-up, por que as pessoas pegam câncer mesmo assim? Porque esse processo de divisão celular acontece milhões, se não bilhões de vezes em um dia com você. Em algum momento, às vezes, isso dá errado ao longo da sua vida, certo? Né? Você vive por muitos dias, e se em um dia tem milhões de vezes esse processo, então, né? Tem uma chance de isso dar errado em algum momento, e isso é o câncer. Enfim, agora passamos pelo G2, então nós temos o G1, a célula nasceu, a célula cresceu, a célula viveu a vida dela, tinha o que tinha que fazer. Temos o G0, que é o check-up 1. Temos o S, ela duplicou seus cromossomos. Ela estava assim, ela fez puff. Temos o G2, que são os preparos para reproduzir, e outro ponto de checagem. Agora, começa a reprodução de fato. Vamos lembrar que uma célula, quando ela se reproduz, ela morre para reproduzir. Beleza? A célula, tipo, ela se reproduz se partindo em duas. Ou em quatro, enfim, a gente vai ver isso. Mas, enfim, ela se reproduz se partindo. Então, o momento que ela vai reproduzir também é o momento da morte da célula. Certo? Bem, esse processo de reprodução pode acontecer de dois tipos diferentes. A mitose ou a meiose. A mitose acontece para gerar células com a mesma quantidade de cromossomos que ela tinha antes, a quantidade de cromossomos normal, e a meiose gera metade dos cromossomos que ela tinha antes, células com metade, certo? Então, a célula estava aqui, na G1, S, G2, depois da mitose ela fica assim. Na meiose, a gente tem aqui G1, S, G2, e depois da meiose ela fica assim, gera 4 células menorzinhas, certo?
A mitose é usada para simplesmente regenerar as células do corpo, conforme elas vão morrendo, tem que criar novas constantemente. E a meiose é usada para gerar gametas, porque os gametas têm que ter metade do material genético, que deve encontrar com outro gameta e vai voltar a ter o material genético original. Certo? Então vamos lá. Primeiramente, mitose. O que acontece nesse ciclo com a mitose? Então, esse ciclo, o G1, S e G2, é comum a todas as células. Agora, as fases que eu vou falar agora dependem se ela entrou em processo de mitose ou de meiose depois do CG2. Quando que ela vai entrar em cada um? Igual eu falei, depende se ela vai ser usada para simplesmente regenerar seu corpo ou virar gameta. Se ela for. Isso são vários fatores que determinam, certo? O seu corpo está comandando tudo. Mas, enfim, é basicamente isso que vai depender. Se ela entrar em mitose, é, a gente vai. É um processo que ocorre para quase todas as células do corpo. Células neurais não fazem mitose, mas tirando isso, é um processo que está acontecendo o tempo todo para você recuperar as células que morreram. Se eu faço isso, por exemplo, eu mato muita célula pela falta de oxigênio no meu dedo. Então precisa chegar novas células aqui. Então elas têm que fazer mitose, tá ligado? E qualquer coisinha idiota assim mata um tanto de célula e você precisa produzir novas células, normal. Bem, quando ela entra em mitose, a primeira parte da mitose é a chamada prófase. Na prófase, os cromossomos começam a se condensar no centro da célula. Nós temos aqui uma célula, seus cromossomos. Aqui é uma célula, fica mais fácil. Os cromossomos estão nadando bonitinho lá e eles começam a se condensar muito e ficar muito condensado no centro da célula. O nucleolo da célula, certo? O bagulhinho lá do núcleo, some. E os centrosomos, que são aquelas estruturazinhas lá que atuam na divisão celular, justamente, começam a ir para as pontas das células, que a gente vai chamar de polos das células. Então a célula estava assim, o nucleolo some, os cromossomos se agrupam no meio bonitinho, se condensam lá no meio, ficam bem condensadinhos, e os centrosomos fazem isso aqui. Metade para cada canto. E o núcleo da célula se desfaz de vez. Tem gente que chama o processo do núcleo da célula se desfazer de vez de prometáfase, que a próxima fase chama metáfase. Tem gente que chama esse processo do núcleo se dissolver de vez, que é a última parte, de prometáfase. Você pode colocar ele na prófase, depende do autor. Mas enfim. Logo depois da prófase, nós temos a metáfase. Prófase. Pró-fase, o que vem a primeira fase, né? Começo. Metáfase seria a fase do meio. Na metáfase, os cromossomos se alinham no meio da célula e começam a ficar alinhadinhos e condensadinhos. É o momento que os cromossomos estão mais condensados no meio. Se você quiser fazer um exame de DNA, é nesse momento que vão tirar a fotozinha bonitinha para usar o exame, porque os cromossomos estão bonitinhos, condensadinhos no meio nessa hora. E os cromossomos começam a se ligar nas fibras do fuso. Os centrossomos estão lá na ponta e os cromossomos começam a se ligar a eles. No fim dessa fase, nós temos um último ponto de checagem antes de realmente ter reprodução. Olha a quantidade de ponto de checagem que tem. Logo depois, nós temos a anáfase. Anáfase, a fase, seria a fase que não é bem uma fase, certo? Mas enfim, as fibras dos fusos, certo, lá nas pontas, separam as cromátides irmãs. O que significa que os cromossomos fazem isso aqui. Vai metade para cada lado, basicamente. A ideia é, os cromossomos são bonitinhos no meio, eles vão para as pontas, eles começam a ser puxados pelos centrossomos. Logo depois disso, nós temos a telófase. O DNA descondensado, a célula parte em duas e o núcleo volta a existir. O ato da célula se separar em duas, a gente chama de citocinese. Lembrando todos, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tenta entender o processo bonitinho. Você cria, a célula tá lá, grandona com o dobro de DNA. O DNA se condensa no meio, o núcleo some, centrossomo vai para cada lado. O núcleo se condensa mais, depois começa a se descondensar com o centrossomo puxando, depois ela vira duas. Primeiro entenda o processo e depois se preocupa com os nomes.
Para decorar os nomes, tem a frasezinha clássica: prometo a Ana telefonar. Prometo, prófase, prófase, prometo, metáfase, a Ana, anáfase, telefonar, telófase. Prometo a Ana telefonar. Enfim. Na meiose, é um processo um pouco mais complicado, apesar de ser um processo bem parecido. A meiose, ela vai ser um processo, igual eu falei, para gerar gametas, para gerar células com metade dos cromossomos. Enfim, nós vimos, assim como a mitose, a meiose começa logo depois do G2. Ou seja, a célula está lá, grandona, com o dobro de cromossomos. Certo? Com 4N, né? O normal é 2N, a meiose vai gerar células N. No depois do G2, ela está com 4N. Ela está com 4 vezes mais do que ela vai gerar. Que significa que ela vai gerar 4 células. Bem, primeiro ocorre a meiose 1, que a gente divide em prófase 1. Então vamos lá. Na prófase 1, tem fases secundárias dessa prófase 1 que eu não vou entrar muito em detalhes porque isso raramente cai em prova, mas seria o leptoteno, o zigoteno, o paquiteno, o diploteno e a diacinese, que são as fases dentro da prófase da meiose. Isso raramente cai, muito cantinho de livro. Mas enfim, o importante para a prófase 1, a prófase é igualzinha à prófase 1 da mitose. Porém, aqui ocorre um processo chamado crossing over. O crossing over é a mistura do material genético entre os cromossomos. Isso aumenta a variedade genética, isso dá uma chacoalhada no seu DNA, isso faz com que seja mais provável de que tenha alguma mudança bem grande na hora que tem a fecundação. E é basicamente por isso que a gente é tão diferente um do outro. Enfim, depois nós temos a metáfase 1, porém, com a diferença que os cromossomos se alinham em pares no meio e não em fila única para serem divididos, eles se alinham em pares. Depois nós temos a anáfase 1, que é basicamente igual à anáfase da mitose, só que ao invés de dividir as cromatídeos irmãs, certo? Ao invés de pegar metade do. Tipo, ao invés de partir ali, você divide em cromossomos homólogos. Depois nós temos a telófase 1, que é basicamente igual à telófase da mitose, aí é praticamente igual mesmo, e gerou ali 2 células. Porém, lembra que os processos anteriores foram diferentes? Como os processos anteriores são diferentes, essas novas células formadas não estão prontas. Porque, igual eu falei, não tem cromatídeos irmãs separadas. O que está separado é os cromossomos homólogos. Ou seja, essas células não estão prontas para viverem. Elas têm que fazer um outro processo. Esse outro processo é a meiose 2. É a segunda parte da meiose. Daí, com a meiose 2, só corrigir aqui no meu resumo, estava mitose 2. Meiose 2. Logo após a telófase 1, ocorre a meiose 2, que a gente vai dividir em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Esse processo agora é basicamente igual ao processo da mitose. Quando agora sim vai se condensar, dividir em cromátides irmãs, separar bonitinho. Porém, quando dividir, quando tiver a. Gente, como é que chama? Foi mal. Quando tiver a separação de fato das células, ou seja, quando nós tivermos o que nós chamamos de citocinese, você vai dividir mais uma vez um bagulho que já estava dividido. Ou seja, ao invés de você ter 2N de cromossomos, você vai ter N. Você vai ter metade dos cromossomos que a célula deveria ter. É por isso que vai gerar os gametas. Alguns gráficos úteis e outras coisas mais estão no meu resumo. O link do meu resumo está na descrição desse vídeo. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado.